Agora nós vamos falar sobre algumas passagens importantes e o esboço do livro de Sofonias, segundo a obra de Cláudio Francisco, Introdução ao Velho Testamento, da antiga editora Juerp. Capítulo 1, versículos 5 a 6. 3 espécies de pecadores são destruídos. 1. Os que estão divididos em sua aliança com Yahvé. Vou, não vou, meio barro, meio tijolo, pá. 2. Os que uma vez serviram a Yahvé, mas depois o abandonaram. O cara estava firme, mas se afastou. 3. Os que nunca procuraram a Deus. Então tem aqueles que nunca procuraram a Deus, tem aqueles que procuraram, mas deixaram para lá, e tem aqueles que o pessoal chama de crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, vai lá, volta, vai lá, volta, pá, né? Capítulo 1 ainda, versículo 12. O vinho, quando fica parado há muito tempo, vira açúcar. Isto aplica-se aos que se assentam sobre as suas fezes. Tal vinho é imprestável. Vocês sabem que quando está falando de fezes do vinho aqui, está falando daquele restinho que fica no fundo, né? Beleza? Ah, isso, por exemplo, até quando a gente compra suco de uva concentrado, integral, dependendo do suco, você encontra esse restinho lá no fundo, entendeu? Só para a gente não ter confusão aqui. E a gente observa, né, que assim, é o vinho parado por muito tempo. Então a gente, melhor ainda, vê aí, versículo 12 do capítulo 1, Sofonias 1, 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e diz o seu coração: o Senhor não faz bem e nem faz mal. Meio que assim, toca a bola, bicão para frente até o jogo acabar, porque Deus é de boa, Deus é meu fechamento, entendeu? Mais ou menos por aí. Capítulo 2, versículo 11. Uma promessa gloriosa sobre o culto universal ao verdadeiro Deus. Quem pode ler aí? 2:11. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um dentro do seu lugar, todas as ilhas das nações. Então nós observamos que vai chegar um tempo em que os falsos deuses serão desbaratados e todos vão adorar ao único Deus. Pastor, Oi. como que pode ser que todos vão adorar? Eu não vejo todos adorando. Depende do que você chama de adorar. Por exemplo, nós dobramos o joelho por decisão nossa. Vai chegar o dia que vai ter que dobrar o joelho, acabou. Entendeu? Por exemplo, quando um juiz entra num tribunal, quando uma autoridade chega, o pessoal não fica em pé? Entende? Lembra quando, por exemplo, o presidente da República estava numa solenidade e o ministro do Supremo Tribunal Federal estava sentado numa cadeira? Ele foi na direção do ministro e falou para o ministro ficar de pé para cumprimentá-lo? Foi, aconteceu isso. Entendeu? Então o que acontece? Diante de uma autoridade você fica de pé, é protocolo, não tem para onde correr. Então, trazendo para o nosso caso espiritual, hoje você se dobra por decisão sua, eu me dobro por decisão minha, mas vai chegar o dia que todo joelho se dobrará, lá em cima, lá embaixo, aqui e acolá, entende? Eles que não querem, aí que está a questão. Não, sim, por exemplo, a gente vai numa audiência, ao juiz está ali, tudo fica de pé. E não fica não. O pastor Miguel, quando o pastor Miguel entrava na igreja, ele não ficava de pé. Né? Então a gente olha, né? Fazer o que, né? Os negócios, né? Vai aqui, né? Cada um do seu cada um, né? Então
A parte complicada é que é o seguinte, né? Se alguém quisesse saber quem era ele para prender e matar, não precisaria nem de um beijo de Judas, né? Porque é o seguinte, olha lá, é aquele cara que quando ele entra, todo mundo fica em pé, entende? Jesus era tão comum que não tinha como você saber quem era Jesus. Mas é engraçado, a gente fala assim, a gente sabe que está gravando nossos corações, realmente assim, eu acho que ninguém nunca viu Jesus. Mas a questão, o que a gente está falando aqui, é que o Jesus humano, ele era muito simples. Essa é a questão. Porque, por exemplo, se ele não fosse, era fácil, seria fácil. Jesus é aquele que está com roupa assim, Jesus é aquele que usa sandália tal. Mas antes do Messias, que é Jesus vindo, existia um outro Jesus. Eles achavam que era o Messias. Sim, mas ainda assim, não sei se dá para você perceber que, por exemplo, como é que você vai identificar quem é esse Jesus aí? No meio da multidão. Entende? Assim, se Jesus fosse um camarada de ostentar, Jesus é aquele. Por exemplo, na maioria das igrejas, quem é o pastor? Às vezes é o único cara que está de terno na igreja. Está dando para entender? Ou então, por exemplo, quem é o pastor? O cara que está sentado lá na frente, lá no alto. Entende? Quem é o pastor? Aí assim, geralmente é alguma coisa que destaca. No caso de Jesus, não tinha nada que destacasse. Por isso precisava de um beijo. Ele era tão comum aos outros que precisava de um beijo. Entende? E aí, voltando para cá, capítulo 3, versículo 9. Quem pode ler, por favor? Porque então darei lá o escudo aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Então a gente observa que assim, da mesma forma que o mundo foi dividido pela confusão das línguas na Torre de Babel, assim também um dia o povo voltará a falar a mesma língua e falará junto, como os bois jungidos pela canga. Você deve lembrar que assim, o povo era um só, com uma só língua. Aí eles vão fazer algo que afronta a Deus. Aí Deus decide o quê? Tem que ter um jeito de parar esse povo. Cada um vai para um lado falando uma língua, e aí acabou, não tem como a coisa prosperar. E aqui está dizendo que vai chegar o tempo em que todos falarão a mesma língua, todos serão um único povo. E aqui nós observamos, né, que o profeta reconhece que as diferenças de língua impedem os seus esforços pró-paz. A gente falando a mesma língua, às vezes é difícil chegar a um acordo. Imagina, marido e mulher, pais e filhos, família, mesma casa. É difícil às vezes chegar no acordo, imagine com línguas diferentes. Entretanto, tal unidade de linguagem não será conseguida a menos que as nações busquem servir a um só Senhor. E essa é a palavra do profeta. Na unidade a gente vence, só que todo mundo tem que estar debaixo do único senhorio. Aí é onde a gente percebe às vezes alguns problemas da igreja. Por quê? Porque tá todo mundo lá, mas cada um está indo para um lado, cada um é senhor de si mesmo. E aí nisso, como eu sou senhor de mim, Fernando é senhor de si, Robson é senhor de si, Marco é senhor de si, ninguém atende ninguém. E aí nisso que ninguém atende ninguém, tem um outro problema: todo mundo quer ser atendido. Aí como é que a igreja prospera? Não prospera, porque é o seguinte: Marcos não me atende, mas quer ser atendido. Fernando não me ouve, mas quer ser ouvido. Robson não me obedece, mas quer ser obedecido. Está dando para entender? Eu, por exemplo, quero fazer o que eu quero, mas eu quero que vocês também façam o que eu quero. Aí nessa situação, 4 deusinhos na mesma igreja. Ou seja, são 4 deuses na mesma igreja e ninguém quer adorar Deus nenhum. Deu para entender qual é o negócio? Agora, se está todo mundo dobrado a um único Deus, todo mundo cede, porque já está chegando todo mundo dando o braço a torcer. Mas, como ninguém dá o braço a torcer, ninguém obedece ninguém, ninguém atende ninguém, e todo mundo diz que está obedecendo a Deus. E por que não dá certo? Não sei, né? Então, capítulo 3,
versículos 12 e 13. Quem pode ler, por favor? Mas deixareis no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então observamos que as características dos que... Isso é só quando o céu descer mesmo. Entende? Dos que constituem o restante, certo? O remanescente, são um grupo duramente castigado, livre de insinceridade, certo? Que coloca a sua esperança unicamente em Yahvé. Aí sim, aí a coisa vai fluir, entende? Então nós temos aqui notas sobre algumas passagens importantes sobre do livro de Sofonias. Ei, pastor, No próximo bloco a gente fala sobre o esboço do livro. Fala. ele pode, nós podemos dizer que ele fala de escatologia, ele aponta para um futuro lá. Também, aí o que acontece? Quem já é bom de escatologia que vai juntar as coisas, né? O dia do Senhor aqui, com o dia do Senhor nos outros livros, com o dia do Senhor no Novo Testamento e por aí vai. Entendeu? Fechando. Foi.